Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Mateus 22. Nós vamos ler do verso 37 ao 39. Se algum irmão no decorrer dessa noite tiver alguma dificuldade de encontrar a palavra na sua Bíblia, a maioria vai estar aqui no projetor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o que eu vou tratar com os irmãos hoje são algumas coisinhas bem simples do nosso dia a dia. Muito provavelmente eu não vou estar trazendo nenhuma novidade, mas que a gente possa refletir. Eu, durante o estudo dessa palavra, refleti em algumas situações, e teve situação que aconteceu há uns 28, 30 anos atrás, que ao estudar a palavra eu mudei de opinião, né? Então, um negócio que estava bem... Mas, enfim, que Deus também possa falar aos irmãos, e assim como Ele falou ao meu coração, Ele também fale ao coração dos irmãos. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Eu não vou me ater a esses versos, mas sobre esses versos a gente foi instruído esses dias, né? E o pastor trouxe para nós a ministração sobre as perspectivas cristãs para um ano novo. E nessa ministração ele falou sobre Deus está no controle de tudo, Deus está conosco, Deus não se esqueceu de nós, Deus nos livrará de todas as tribulações, Deus ouvirá nossas orações e a misericórdia de Deus está disponível sobre nós, né? Nós vimos o nosso pastor ministrar sobre esse tema, falou muito sobre essa grandeza desse Deus que nós devemos amar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Hoje os louvores, todos eles falaram exatamente sobre a grandeza desse Deus, que nós devemos amá-lo dessa maneira. E aí, meus irmãos, pensando, só relembrando o que o pastor falou sobre a misericórdia de Deus estar sobre nossas vidas, é certo que não só nesse ano que se inicia, mas durante toda a nossa vida, em algum momento nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos transgredir os mandamentos do Senhor, vamos estar em falta com Ele em alguns momentos da nossa caminhada. Isso aí é certo porque faz parte da nossa natureza, né? Perfeito só quando a gente chegar na glória. Mas enquanto isso, o Espírito Santo do Senhor vai nos conduzindo. E é certo que em algum momento a gente vai se irar com alguém, em algum momento nós vamos entrar em alguma contenda, e em algum momento a gente vai ser negligente com a piedade cristã. E tudo isso o pastor ministrou para todos nós. E assim como o presbítero Alessandro já falou nessa noite, né, a irmã Luciana trouxe quarta-feira, e o pastor falou sobre isso também, no Salmo 30, assim, que ele vai dizer que a sua ira, ela dura apenas um instante, mas o seu favor é para a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, esse é o nosso Deus, e tudo isso tem a ver com Ele. Então, nós devemos realmente olhar para esse Deus e ver que nós somos totalmente dependentes dEle. No último domingo, o último culto dominical de 2024, o pastor também falou para a gente sobre um conselho para o ano novo. E nessa ministração, ele falou sobre o desejo de se exaltar e ser igual a Deus, foi que fez com que o pecado entrasse no mundo. Então foi assim que Satanás, em forma de serpente,
ele ludibriou a Eva e essa levou para seu marido, e ambos, com esse desejo de ser igual a Deus, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, hoje nós temos a soberba, a vanglória, a arrogância, a autoglorificação. Essas coisas fazem parte da natureza humana, né? Pessoas que acham além do que é verdadeiramente. E aí o pastor também falou conosco sobre isso. E nós vimos Provérbios 16, 18, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29, 23, que diz que a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito, né? Então, irmãos, que a gente olhou para tudo isso aí, o pastor ministrou para nossos corações, e que a gente não venha colocar nada, nem ninguém, no lugar de Jesus em nossos corações. Que a gente possa ter sempre Deus em primeiro lugar. Mas nessa mesma ministração, lá para os 53 minutos, ele falou que Deus tem o propósito de nos tornar a imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus, nos forjar a imagem e semelhança dele. E que nós devemos olhar para nós e ver a necessidade de olhar para nós mesmos e ver que precisamos melhorar. Então, amar mais, ser mais paciente, ter paz, ser cheio do Espírito Santo, desfrutar mais, deleitar mais da graça de Deus em nossas vidas e se doar mais. Então, tudo isso a gente viu, eu só quis relembrar, porque eu não vou estar pensando nesse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, mas sim no segundo, que é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, esse verso, ele é importantíssimo, né? O Senhor vai continuar dizendo que toda a lei ela é cumprida nesses dois mandamentos. E em alguns momentos a palavra do Senhor vai estar trazendo para nós esses mandamentos. Um deles vai estar em Mateus 19, 19, quando vai falar na parábola do homem rico. Ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Também em Tiago 2,8, quando ele vai estar falando sobre a advertência contra o preconceito, ele vai dizer: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E em Gálatas 5, do verso 13 ao 15, ele vai estar também dizendo: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana, né? Então, que a gente pense nisso, que a gente não venha estar satisfazendo a nossa vontade, mas que a gente esteja sempre pensando no outro, sempre pensando no próximo, né? Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, né? E esse em amor, ele vai fazer toda uma diferença. Uma coisa é servir por servir, outra coisa é servir em amor. E se não tiver amor, não vai adiantar de nada. É sacrifício de tolo. E ele continua no verso 14: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, eu sei que a gente aqui não vai viver e não vive mordendo e devorando uns aos outros. Isso aí não acontece conosco, mas às vezes tem coisinhas bem pequenas que às vezes acaba sendo uma poeira, mas se torna uma enorme pedra no nosso caminho, né? E aí a gente precisa prestar um pouco de atenção nesses pequenos detalhes, para a gente, às vezes, por uma coisa banal, não estar afastando o irmão, nem se afastando desse Deus que nós vimos que é um Deus grandioso e que nós dependemos totalmente dele. Tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Bom, irmãos, o que me motivou a trazer essa palavra
nessa noite para os irmãos. Em dezembro, quando eu fui participar de uma competição, a maioria dos competidores eram cristão evangélico de alguma maneira. Um era pastor, outros, o técnico deles era pastor. Em algum momento da vida deles, entregaram sua vida a Jesus. Um deles disse que faz de tudo um pouco na igreja. É uma igreja pequena, e ele louva, e ele dá carona, e ele organiza, enfim, de tudo um pouco ele faz. Um outro disse que quando sofreu o seu acidente, que perdeu a sua perna, que a maioria era igual a mim, tudo faltando um pedaço, aí ele disse que quando sofreu o acidente e estava lá no leito, viu Deus falar com ele, se quebrantou, viu a sua necessidade de Deus, entregou sua vida a Jesus, mas que naquele momento ele estava desigrejado. Ele é separado da sua esposa. Pelo que eu entendi, ele mora como se fosse um sítio. E aí ele vai para o trabalho, quando termina o trabalho, se em algum momento alguém precisa dele, ele presta um socorro, o que é que for, mas ele volta para o sítio dele, ele gosta de caçar e ele se isola. Esse que faz muitas coisas e esse que se isola, eles fizeram uma confissão. Eles disseram que não gosta de gente. Aí você pega o mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E você pega um crente que não gosta de gente, é difícil de entender, não é? É difícil de entender. E só que eles disseram isso e reconhecendo que não estava certo. Né? Olha, eu não gosto de gente, mas eu sei que eu tenho que amar o próximo, mas eu sou assim. Né? Então, reconhecer é um passo, mas aí nós precisamos ter a atitude. Né? Reconhecer, beleza, eu reconheci. Agora, se eu permanecer no erro, aí eu vou ser um tolo. Né? Então, eu preciso ver onde estou errando e tomar uma atitude. E por incrível que pareça, né, quando a gente começa a ler, estudar, aquilo vai enchendo a gente, e toda oportunidade a gente conversa. Hoje eu estava conversando no trabalho com outro irmão que também é cristão, e ele disse que teve um pastor, que o pastor disse que não gostava de gente. Piorou, não foi a situação? Mas vamos pensar um pouco nisso. Né? Mateus 5, verso 43 ao 48, vai dizer assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, veja, meu irmão, a gente tem que amar, bendizer, fazer o bem, orar por aqueles que nos fazem o mal. Imagine nossos irmãos em Cristo, né? Ou não só os irmãos em Cristo, mas nossos familiares e toda e qualquer outra pessoa que Deus faz cruzar o nosso caminho e que não são nossos inimigos, né? Então, se a gente tem que fazer isso pelos inimigos, quanto mais com esses, né? Para que a gente tem que fazer o bem, até para que o povo veja Cristo em nós e queira esse Cristo para eles. E quando a gente ama esses, ele vai dizer no finalzinho, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E continuando, ele vai dizer, eu vou olhando para cá, é mais fácil para mim, vocês estão de frente. Porque faz o sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Né? Então, nós, mais uma vez, a palavra do Senhor diz que nós devemos imitar a Cristo, devemos ser imitadores de Cristo, ser perfeito, assim como é perfeito nosso Pai. Agora, irmãos, lógico que no nosso meio tem aquelas pessoas que a gente vai ter um pouco mais de
proximidade, a gente vai ter aqueles mais achegados. E aí não tem problema com isso. Jesus tinha os seus mais achegados. Por exemplo, Tiago, Pedro e João eram três que Jesus estava mais próximo deles, eram três que em algumas situações Jesus saía só com eles, e Jesus tinha uma intimidade diferente com esses, mas ele não desprezava os demais, né? Então, que a gente pode ter aqueles mais achegados, naturalmente isso vai acontecer. Até porque a gente não conhece tão bem a todos, e aqueles que a gente está tendo mais contato, a gente tende a conhecer mais a história de um e do outro e se achegar mais a eles. Não tem problema nenhum com isso. O que não pode é ter partidarismo. Eu sou só dessa turma e não me junto com aquela turma. Aí já tem um problema. E não só esses três que eram apóstolos, mas também uma família, né? A família de Lázaro. Jesus também tinha uma amizade também diferenciada, era mais achegado a esses, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu, e frequentemente ele estava lá na casa de Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria, né? Inclusive na sua última semana, quando ele estava para se entregar por nós, ele esteve na casa de Lázaro, e naquela situação foi quando Maria, com um unguento de nardo puro, lavou os pés de Jesus, e ali já tinha até um falso crente, um crente que não gostava de gente, mas que estava servindo no ministério dele, e olhou assim e disse: "Você está vendo um negócio desse? Não podia vender e dar aos pobres?", né? Veja o que é um serviço sem amor, né? Esse era Judas Iscariotes, e a própria palavra vai dizer que ele era ladrão desde o princípio. Então, Judas andou com Jesus durante todo o seu ministério, mas estava ali servindo, levou o nome de apóstolo, mas não tinha amor pelo o próximo. Ele só pensava em si mesmo. E aí, meus irmãos, hoje quem são os amigos de Jesus? Nós temos esse privilégio. Em João 15, verso 13 ao 17, vai dizer: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda." Então veja que Ele nos escolheu, né? E o presbítero Alessandro, durante a oração, falou isso. Ele nos nomeou, e Ele nos nomeou e nos escolheu com um propósito, para que a gente vá e dê fruto, né? Veja que esse fruto aí ele está no singular, e esse fruto aí, meus irmãos, é almas, né? Como a gente vai ganhar alma para Jesus se a gente for individualista, se a gente só pensar na gente, se a gente for um crente que vem para a igreja, se alimenta, fica cheinho do Espírito, mas vai para casa, vai ficando só obeso do Espírito Santo, já explodindo do Espírito Santo, mas não solta, mas não queima essas calorias que o Senhor, com tanto amor, nos deu, para que a gente possa ser uma fonte que jorra para a vida eterna, né? Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para essa palavra atentamente e ser um crente verdadeiro, um crente usado, um vaso na mão do Senhor, e que o nosso fruto permaneça. Então não é só você ganhar alguém para Jesus, então você vai plantar, você vai regar, se você não colher, outro vai colher, mas você vai estar ali ajudando seu irmão a continuar firme na fé. E no verso 17 ele diz: "Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros." No verso 14 ele disse: "Vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando." E aí no verso 17 ele manda: "Que vos ameis uns aos outros." Amém? Aí, meus irmãos, pensando nisso aqui, eu abro um parêntese para a gente pensar na importância de participar dos eventos da igreja.
Dia dos Homens, Dia das Mulheres, agrupes, retiros de jovens. É maravilhoso a gente poder participar desses eventos, irmãos, porque nesses eventos nós temos a oportunidade de nos conhecer mais e estreitar os nossos relacionamentos, de fortalecer os nossos relacionamentos, além de ter um momento especial de adoração. Então é algo maravilhoso. Eu lembro, eu vou citar só um exemplo, que no Retiro dos Homens, eu tive a oportunidade, a gente foi formado alguns grupos, onde a gente debateu alguns temas, e conosco ficou o irmão Juarez. E eu nunca tinha tido contato com o irmão Juarez de conversar até aquele dia. E naquele dia ele contou um testemunho sobre perdão, e foi algo grandioso que me impactou. E desde então, meu relacionamento com o irmão, o sentimento foi outro. Eu não tenho o hábito de ir na casa dele, nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha casa. Mas hoje eu dou a paz do Senhor para ele de uma forma diferente. O sentimento de amor pelo irmão é diferente, porque aquele pouco contato que eu tive, eu vi o que Deus fez na vida dele, e aquilo ali mudou por completo o nosso relacionamento. Então é importante, irmãos, quando tem algum evento, alguma situação, a gente participar, porque lá a gente vai poder se achegar a outro irmão, conhecer um pouco mais, e isso aí vai nos fortalecendo como corpo de Cristo. O agrupe é uma maravilha, meus irmãos. É uma família da fé dentro da família da fé, né? A gente vai passando todo ano junto. Quem participa de agrupe sabe disso. O quanto a gente vai se ligando, a gente vai tendo realmente comunhão com o outro, a gente vai sentindo a dor um do outro, a alegria um do outro, e é algo fantástico. Então, se você não participa de algum agrupe, procura o presbítero Alessandro, que ele vai lhe encaixar num. É um negócio grandioso, é um negócio maravilhoso. Então, participe, meus irmãos, que isso aí é maravilhoso. E não só participar dos eventos, também as visitas, meus irmãos. As visitas é um negócio também grandioso. Eu vou contar um exemplo aqui. Fernanda teve esses dias doente e ficou impossibilitada de vir à igreja. E ela recebeu visita de algumas irmãs. Teve até irmã que ela nem imaginava que ia receber visita, e ela recebeu. E isso a alegrou de uma maneira grandiosa. Foi muito bom para o seu psicológico e muito bom também para o seu serviço na casa de Deus. Porque se nós somos dito que temos que amar até os nossos inimigos, imagine aqueles que nos amam, né? Imagine aqueles que dão atenção. Então, dá até um fôlego a mais. Você sabe que já tinha que fazer, mas você fazer por quem também fez por você, isso fortalece. É semelhante à história do marido e mulher, né? Marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Fica muito mais fácil do marido andar a mulher quando a mulher é submissa ao marido e respeita o marido. Assim como o contrário, quando a mulher é amada pelo marido, fica muito mais fácil para ela também ser submissa e respeitá-lo, né? Então, uma coisa ajuda a outra, e as visitas provocam isso. E não só ela, eu, como outra metade dela, também me alegrei, porque eu vi o cuidado dos irmãos para com ela. Então, todo mundo ganha. Eu tenho certeza que os irmãos que foram visitá-la também se alegaram por estar visitando, né? Então, é um negócio que ninguém perde, todo mundo ganha. Então, que a gente possa, irmãos, estar participando dos eventos, que a gente possa se dispor a visitar outros irmãos. E não se pegar servindo na igreja sem ter o amor pelos irmãos, como foi o caso de Judas, né? Então, precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Em Tiago 1, do 22 ao 27, ele vai dizer assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, e para a gente perseverar em algo requer um esforço, não é só ir na banguela, não. Você precisa ter um esforço para perseverar.
e não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, então, mais uma vez, tem que ter um esforço da nossa parte, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes enganando o coração, a religião desse é vã. Né? Aí, quando se pega nessa questão de refrear a língua, vem mais aquela situação que eu falei antes. Uma coisa ajuda a outra. Se o irmão é boca aberta, linguarudo, o que vem na mente, ele dispara logo a flecha. Aí fica difícil, dificulta para a gente amar esse irmão. A gente ama porque tem que amar, mas dificulta o negócio. Então, o Senhor está cansado, Ele em vários pontos da palavra, Ele vai nos orientar ao nosso modo de falar. Que o que a gente falar tem que ser temperado com sal, tem que ser que edifique, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Né? Então o Senhor, Ele tem nos orientado nesse sentido. E aí o verso 27 ele vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Né? Então, meus irmãos, esse visitar órfãos e viúvas vai englobar todo mundo que passa por tribulação, assim como foi falado na devocional hoje, né? O irmão passa por tribulação, muitas vezes é para ter essa oportunidade. Se Fernanda não tivesse adoecido, ela não teria recebido as visitas que recebeu. E isso não tinha fortalecido os irmãos que foram visitar, nem tinha fortalecido ela e nem a mim por tabela. Né? Então veja que o quanto a tribulação ela produz benefício. Como o presbítero falou em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, que a gente olhe para cada pessoa que Deus tem colocado no nosso caminho. Né? Muitas vezes vai ter algum irmão que às vezes é até tímido, ele não tem coragem de dizer que está passando por uma determinada dificuldade, e a situação que aquele irmão está passando não chega aos ouvidos do pastor, não chega aos ouvidos dos diáconos, não chega ao ouvido dos demais da liderança, mas às vezes você fica sabendo que o irmão está passando por aquilo ali, e Deus vai querer usar você para ser um canal de bênção na vida daquele irmão. Então, se disponha a ser um vaso nas mãos do Senhor. Aí, daqui por diante, eu queria ver algumas situações para que a gente refletisse sobre algumas pedrinhas que aparecem no caminho. Né? Jesus ele derrubou um muro imenso de separação que existia entre nós e Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, mas às vezes por conta de uma pedrinha a gente vai e se distancia do Senhor e acaba causando destruição para outro e para nós mesmos. Mas vamos pensar nessas coisinhas pequenas. Uma delas é: o irmão passou por mim e não me cumprimentou. Né? Às vezes a gente se chateia só porque o irmão não deu a paz do Senhor. E foi pensando nisso aqui que eu mudei uma opinião de um negócio que aconteceu lá atrás. Eu era da igreja católica, quando eu estava para fazer o crisma, em um determinado dia eu vinha na calçada e um dos líderes vinha no sentido oposto. Eu vi quando ele olhou na minha direção, atravessou a rua e foi-se embora na outra calçada e nem falou comigo. Na hora eu pensei, eu disse, mas rapaz, como é que pode? A gente lá dentro da igreja é beijo, é abraço e é irmão e aquela coisa. Aí chega aqui fora, o caba olha para mim e muda de calçada para não falar comigo. E por conta disso aí eu não me crismei não. Deixei de ir para o crisma. Graças a Deus, hoje eu sei que eu não perdi nada não, mas se fosse verdade aquilo ali que o povo estava me dizendo, eu tinha perdido a bênção porque eu tive uma opinião em relação ao irmão não ter dado a paz. Não era pai, eu quero cumprimentar, né? Não tinha esse hábito, né? Mas aconteceu isso comigo. E até pouco tempo achava que tinha sido isso aí mesmo e acabou-se. Mas o que me fez também mudar, essa semana eu vinha do trabalho e Fernanda ia no sentido do shopping. E quando eu vinha na João Vale, já chegando na Juscelino, eu vi meu carro. Aí quando eu vinha na moto, eu vi o meu carro, aí eu olhei e vi a placa, eu disse, é o meu carro mesmo. Então se é meu carro, é minha mulher que vem ali.
Aí quando eu vi de longe, lá vem aquela morena com os óculos escuros, muito massa. Eu disse, eita, essa gata é minha. Aí lá vem eu, na moto, já dando chau de longe. E dando chau, e dando chau. Meu amigo, já que ela estava, passou direto. Eu falei, nega. Aí foi quando ela olhou para o retrovisor e deu uma buzinadinha. Eu cheguei em casa e disse, minha filha, essa fora da alpargata desvaloriza demais o caboclo. que nem minha mulher olhou para mim. Ela falou, não, eu só não vi não, eu só vi quando tu falou que eu escutei tua voz. Aí foi que eu me toquei, aí eu olhei para o retrovisor e vi que era você. Se minha mulher passou por mim e não me reconheceu, ela estava prestando atenção na rua, no serviço dela, ela estava dirigindo o carro. Eu disse, então... O irmão lá, ele pode até não ter me visto, ele pode ter olhado na minha direção para ver se vinha carro, alguma coisa, atravessou a rua e foi-se embora para o destino dele. Né? Eu que não quis olhar por esse lado, eu vi a situação e simplesmente quis interpretar daquela maneira. Então, meus irmãos, quando acontecer alguma coisa, vamos olhar por todos os lados e procura olhar sempre com bons olhos, para que a gente não venha a cometer esse erro que eu mesmo cometi com esse irmão lá, que na verdade não sei mais nem quem é não, se eu ver ele agora, e mais depois de 28, 30 anos, aí é que eu não conheço mesmo, né? Mas eu nunca disse a ele que eu estava com raiva, aí agora também eu peço perdão a ele, sem precisar ver, que eu não sei mais quem é, mas enfim. Uma outra situação é a questão de pedir algo emprestado. Bom, desses dias eu tenho peço demais uma ferramenta emprestada ao irmão Erivaldo. Eu acho que eu estou usando mais do que ele, a ferramenta dele. Mas pode acontecer da gente ir pedir algo emprestado e o irmão está usando, e o irmão não tem mais, né? O irmão ter vendido, ter dado a alguém, ou o irmão pode até realmente não querer emprestar. A ferramenta é dele. Ele empresta se ele quiser. Né? Eu não posso ficar com raiva do irmão só porque ele não me emprestou algo. Né? Então, a gente realmente precisa pensar sobre isso. E não só nisso. Quando a gente vai crescendo, popularmente se diz que tem 3 coisas que não se empresta: carro, dinheiro e mulher, né? Não tem disso? Pensando nisso, eu lembrei que quando eu era jovem, meu pai tinha um escortezinho. Não era arrumado que nem esse não, mas era desse jeitinho aí. E um amigo dele pediu esse escorte emprestado, ele emprestou. À noite ele foi, botou na sua garagem, e um filho dele, irresponsável, pegou o carro, foi para a farra e juntou num poste lá na Manuel Tavares. Foi perca total. Louvado seja Deus, e para a sorte do meu pai, ele tinha um outro filho que era um homem. E aí se juntaram os dois e conseguiram comprar um outro carro semelhante e ressarciram meu pai. Mas se ele não tivesse a condição, meu pai tinha perdido o seu patrimônio. Dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar e comecei a guardar uma economiazinha, teve uma colega com a mãe dela que me pediu um cheque emprestado para poder elas ir brincar o carnaval em Jacumã. Aí eu emprestei. Brincaram o carnaval às minhas custas e eu não fui não para economizar. Final da história. Quando eu fui cobrar, ela fez igual o seu Madruga. Ela foi para Acapulco, curtiu o carnaval e eu, olha, perdi a amizade e o dinheiro. Bom, e mulher, 1 Coríntios 7:2 vai dizer que por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Né? Aí não tem o que discutir. Mas para dizer que não teve nenhuma experiência, quando eu era novo eu tive uma namoradinha. Eu não emprestei ela não, mas veio um cabo e pegou sem pedir. Mas, como era só namoro, ia fazer namoro para se conhecer mesmo, eu só fiz dar baixa na carteira dela e deu tudo certo. E se resolveu a situação sem mais e a amizade continuou sem nenhum problema. Irmãos, no que se refere a emprestar, a palavra do Senhor em Tessalonicenses 2:9 vai dizer: porque bem vos lembrai, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho. Né? Então, a gente precisa trabalhar e precisa ter essa consciência para a gente não ser pesado a nenhum irmão. Efésios 4:28 vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha com o que repartir com o que tiver necessidade. Mas, se o irmão realmente precisa, e se Deus lhe abençoou e você está tendo a condição de ajudar, ajude. É mandamento do Senhor. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, amar o outro como a nós mesmos, se colocar no lugar do outro e ver, rapaz, se eu estivesse passando por isso, eu queria que alguém me ajudasse. E se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Então, se você pode emprestar, empreste. Se você pode doar, melhor ainda, faça isso aí. Atos 20, 35 vai dizer: temos nos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, meus irmãos, se a gente pode, se Deus tem nos abençoado, nos dado a condição, vamos ajudar. Se o irmão está precisando, não se encabule não. Peça ajuda, para que a gente possa estarmos juntos e um ajudar o outro. O único ponto aqui é fazer com responsabilidade. Você vai pedir um carro emprestado, para levar uma pessoa no hospital, é uma coisa de necessidade, Agora, eu vou brincar o carnaval, não, deixa o carro do irmão lá, vá de ônibus. É um negócio que não tem tanta necessidade, então cada um faça da melhor maneira. Se é o carro do seu pai e da sua mãe, aí é outra história, né? Aí é carro de pai e mãe a gente pede. Se meu menino me pedir quando tiver habilitação, eu creio que eu vou dar também, como meu pai fez comigo. Uma outra situação, 3 pessoas muito ligadas, 3 amigas, aquela amizade, aquele negócio que eles andam juntos para tudo que é canto e tal. Aí, de repente, uma encontra a outra no centro. Aí disse: vamos ali no chinês comer um pastelzinho, flango frito. Aí vamos lá. Aí tá lá, tira uma foto, posta a foto na rede social. Quando a outra vê, suas traíras, estão combinando as coisas sem mim. E aí começa o fuzuê e às vezes uma bela amizade se acaba só porque as duas se encontrou por acaso e foram lanchar. E às vezes, irmão, pode acontecer isso aí, né? Todo mundo tem direito de sair com todo mundo para se confraternizar, ter um momento de comunhão. Então, isso não vale muito mais que Cristo fez por nós. Então, não vamos perder nosso tempo com picuinhas. Um outro exemplo, 2 irmãos em diferentes times. As fotos são meramente ilustrativas, certo, irmão? Não é esses irmãos aí que eu vou falar, não. É outros 2 irmãos. E aí os 2 vão jogar num time diferente. E quando vão jogar, não importa quem seja, não é do meu time, então é adversário. E aí não mede esforço e vai para cima mesmo e vai para ganhar. E é aquela rivalidade, quando termina, o irmão que ganhou começa a tirar chacota com o que perdeu. E aí acaba um se entristecendo com o outro por conta de bola. E aí se perde uma amizade, se perde um irmão em Cristo, às vezes por conta de bola. Meu Deus. Parece que a gente vem para a casa do Senhor, ouve falar das grandezas do Senhor, mas não entroniza e acaba perdendo algo, como a palavra disse em Gálatas 5,15. Correm o risco de se destruírem, e às vezes se destruem por besteira. E um último exemplo, aniversário surpresa. Mesma situação, 2 amigas, carne e unha. Onde uma vai, a outra vai, parece até que são gêmeas. Aí, uma está aniversariando daqui a 2 dias. Um dia antes, um familiar ou um colega vai e faz um aniversário surpresa. Não convida a outra amiga. Aí faz o aniversário surpresa, faz aquela festa, posta a foto na rede social, quando a outra vê... Mas, rapaz, fez o aniversário, nem me convidou. Então, meus irmãos, isso são só alguns poucos exemplos aí de coisas pequenas, mas que, infelizmente, tem separado muitos irmãos e muita gente tem perdido de estar na bênção, caminhando com o Senhor por conta de coisas tão pequenas. Tiago 1, do 19 ao 22, vai dizer: entendam isso, meus amados irmãos. Sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Então, que a gente possa realmente estar olhando com bons olhos para as situações, para que a gente não venha se afastar nem do nosso irmão, nem do Senhor. A ira humana não produz justiça divina,
Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Então, meus irmãos, que a gente não se precipite em julgar, que a gente olhe com bons olhos, que a gente tenha empatia e que a gente faça igual a Lucas 6,31. Assim como querer que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós também. Eu queria só contar uma breve historinha que é assim. Digamos que Fernanda chega para mim. Eu gosto de falar Fernanda, porque se ela tiver de resolver alguma coisa, quando chegar em casa, ela me chama do lado de quatro paredes e a gente se entende. Mas Fernanda chega para mim e disse: meu amor, lava a louça para mim hoje, eu estou tão cansada. E eu chego para ela e digo: isso é questão de divórcio? Poxa, que é isso? É só lavar a louça. Negócio de divórcio? É claro que não. Então não quero não. Passou-se e disse: Charlie, por favor, varra a garagem para mim hoje. Foi um dia longo, eu estou exausta. E eu digo: é questão de divórcio? Poxa, claro que não, né? Pois não, pois eu não quero. E tudo que pede, divórcio? Não quero. Até quando esse casamento vai durar desse jeito? E a gente, meus irmãos, muitas vezes, a gente faz pior do que isso com Deus. Senhor, é questão de salvação? Se não é, eu não quero. O que é o mínimo que eu posso fazer? Né? Será que eu não posso engolir um sapozinho de vez em quando? Para a honra e glória do meu Deus? Para a salvação do meu irmão? Paulo, você vai dizer que se o irmão está mais fraco, você tem que ser o mais forte. Né? Então Deus tem nos instruído. Eu vou querer fazer o mínimo? Não, se esforcem. A gente precisa se esforçar para amar o outro. E Deus também tem sentimentos, né? A palavra do Senhor vai dizer: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, né? E em quantos relacionamentos nós vamos entrar e ter uma relação assim, fazendo o mínimo do mínimo? Então, meus irmãos, como diz Efésios 4:30 ao 32, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará para a sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus perdoou em Cristo. E ainda Efésios 5, verso 1 e 2, para a gente finalizar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no coração dos irmãos, assim como Ele aplicou ao meu coração, e que a gente saia daqui ainda mais cheio de amor no coração, e que Deus nos dê muitas oportunidades para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Amém?